Hoje, o segundo dia, nesse mês de janeiro, Deus nos deu uma direção a tratar o coração. E por que começar então pelo coração, né? Guardando o coração, porque o coração é a fonte. Né? Em Provérbios 4:23, nós vamos ter muitos textos bíblicos hoje, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida eterna. Olha que interessante. O coração procede na fonte da vida. O coração procede à fonte da vida. Se você quer contaminar um rio, você não vai sair pondo veneno em todo o rio. Tem rios que são longos, né? Que tem a sua nascente que percorre ali o país inteiro. Quem quer contaminar um rio, ele não vai sair jogando veneno em toda aquela zona do rio. O que a pessoa faz? Vai lá na fonte, aonde nasce, é onde é a nascente, e contamina aquela fonte. E se contaminar aquela fonte, logo toda a água do rio estará contaminada. E o nosso coração é exatamente essa fonte. A Bíblia vai dizer aqui em Provérbios 4:23, que o que dela procedem as fontes de vida. Então, o que Satanás ele faz? Ele quer contaminar a nascente. Ele não fica preocupado em contaminar tudo, porque se ele contaminar ali a nascente, logo o nosso comportamento serão todos contaminados. A Thaís falou algo ontem que ela estava ministrando para as mães, ela disse: eu olho para os meus filhos, eu não trato só os seus comportamentos, mas eu quero saber qual é a fonte, o porquê, o que está dentro do coração deles. E essa é uma verdade bíblica. Quando nós vamos tratar, né, da educação dos nossos filhos, ou a nossa própria vida, o que nós precisamos voltar é entender a intenção do nosso coração. O que está saindo? Por que está jorrando isso? Porque nossas ações, elas são controladas. Eu posso pensar, não, vai acontecer isso, eu vou agir assim e assim. Mas a nossa reação, que é o espontâneo, eu não tenho controle sobre ela. Então, você já percebeu que na sua ação você tem um controle e às vezes tem um ótimo comportamento, mas na sua reação você fala: quem sou eu naquela reação? Já aconteceu comigo de olhar e falar: gente, que reação foi aquela que eu tive? E aí é hora então de eu olhar a fonte do meu coração, porque a reação realmente ela sai com pureza, ela sai exatamente como eu estou ou como eu sou interno, por dentro. Então, por isso, esse mês de janeiro, nós temos tratado o nosso coração. Então, a semana passada, nós tratamos, foi sobre o primeiro amor, né? Quando o primeiro amor se esfria. Hoje vamos falar do fogo que não se pode apagar no nosso coração. Mas antes de falar desse fogo, eu quero falar um pouco do coração para a gente entender. Em Daniel, em Provérbios 27, 3, diz assim: porque como imagina em sua alma, isso é. A Bíblia aqui não está falando do coração como órgão, né? A gente já sabe disso. É o coração como centro das nossas emoções, como aquele centro que governa a nossa vida. Então, Provérbios vai dizer: assim como imagina a sua alma, assim é. Daniel 1:8, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção de manjar do rei, nem com o vinho com que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Em Romanos 10:10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, no coração nós cremos, com a boca confessamos. Em um outro versículo, nós vamos ver que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Daniel propôs aonde? No seu coração. Então, aquele comportamento de Daniel de não querer comer o manjar do rei para ele não se contaminar, nasceu aonde? No coração. Então, vamos vendo que tudo está saindo da fonte. Ezequiel 14:3, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Porventura serei eu interrogado por eles? Então, dentro do coração nasceu-se o ídolo. Muitas vezes nós pensamos ali nos ídolos, nós pensamos como bonecos, como algo criado, como algo que nós colocamos e adoramos. Só que a idolatria ela é bem mais profunda do que isso. Tudo aquilo que estiver ocupando o nosso coração vai governar o nosso comportamento. Então pensa, tudo que tira o Senhor do centro é um ídolo.
Quantas vezes o nosso coração ele está sendo, como que fala, sendo dirigido? Eu penso só no trabalho, 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 que eu estou dizendo aqui usando algo que não é pecado, né? Estou dizendo um comportamento. Eu penso só no trabalho, trabalho, eu penso, levanto no trabalho, eu estou indo no trabalho. Então, o meu coração está onde? Ele está no trabalho. Uma vez que o meu coração está no trabalho, eu mal penso em Deus, eu estou sendo ali, então meu coração tem um outro ídolo. O meu ídolo é o trabalho. Então ele governa o meu tempo, ele governa o meu pensamento, ele governa as minhas atitudes. Tudo que eu vou fazer pelo trabalho. Eu fui chamada para ministrar em um congresso e eu disse à pessoa, deixa eu ver a minha disponibilidade de trabalho. E o Espírito Santo logo me corrigiu e disse, quer dizer que é o trabalho que governa a sua vida? Ao invés de eu dizer, eu vou orar para saber se é a vontade do Senhor para que eu possa ir, a minha primeira resposta foi, isso há um tempo atrás, e isso Deus me corrigindo, porque uma vez que o trabalho tomaria a decisão se eu poderia ir ou não, o trabalho era o Senhor da minha vida naquele momento. E se eu tenho um outro Senhor, isso então eu estou tendo. Então, vocês estão conseguindo entender que é mais profundo do que a gente pensa, porque ter apenas um santo, uma imagem, nós, os cristãos, né? A maioria das vezes não temos, mas é mais profundo. Tudo que está governando o nosso comportamento, que está vindo dessa fonte do coração, é esse aí está sendo o nosso Senhor. Eu dei o exemplo do trabalho, mas muitas vezes existem vícios, né, que nós pensamos naquilo, vivemos aquilo, não conseguimos mudar. Então, aquele está governando o nosso comportamento. Se está governando o nosso comportamento, é um Senhor que nós temos e precisa ser arrancado. E coisas que é só o Espírito Santo que pode fazer. Mas nós vamos ver também aqui mais à frente que Deus ele é um fogo consumidor e ele consome. Se nós chamamos ele para limpar, não a nossa, o pecado, aquilo que nos prende, as correntes que nos prendem, ele também vem e nos purifica. Então, glória a Deus por isso. As fontes de vida, o princípio da fonte, Jeremias 2,13, porque o meu povo fez dois males. A mim me deixaram um manancial de água viva e cavaram cisterna, rota que não retém água. Então, aqui Deus está dizendo lá em Jeremias, o povo deixou ele e cavaram para buscar outra água. Quantas vezes nós fazemos isso, né, irmãos? Nós deixamos Deus e vamos cavar para beber água de outro lugar. Mateus 15, 18 e 19. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque o coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Lucas 6, 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do coração fala a boca. Então, o pecado não começa no comportamento, ele começa na fonte. É lá no coração que começou o adultério, não começou na prática. É lá no coração que começou o furto, não foi na prática. Então, nós vamos ver, a fonte do coração ali está contaminada pelo pecado, pelos pensamentos, por tudo aquilo. Começa aqui, nós pensamos, o diabo lança a seta. Entra aqui na sua cabeça. Ou nós lançamos ela fora, ou ela desce para o coração. Por exemplo, Satanás lança na sua mente, eu sou rejeitado. E aí você pensa, eu sou rejeitado, meu pai me rejeitou, minha mãe não sei o quê, e você começa a pensar isso, já desceu para o coração. Na fonte do seu coração agora tem uma semente maligna. Que semente é essa? Da rejeição. Ainda que você tenha sido rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus avós, enfim, tenha tido uma história de rejeição, a Bíblia fala que o nosso Deus, ele não nos rejeita, ele nos amou. Ele nos acolheu e muitas vezes nós começamos a sentir agora que a fonte do nosso coração foi rejeitado, nós começamos a sentir rejeitados também pelo Senhor e nós começamos, tudo à nossa volta gira em torno da rejeição, porque a fonte do nosso coração foi rejeitada por uma seta maligna que veio na nossa mente. Quantas vezes Satanás lança uma seta na nossa mente da culpa e nós começamos a sentirmos culpados e aí daqui a pouco essa culpa desceu para o coração, nós remoemos aqui
aquilo, eu não fui uma boa mãe, eu não sou uma boa pessoa, eu não sirvo a Deus direito, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom filho, e nós começamos a encher de culpa. É diferente o arrependimento. O arrependimento, ele vem e purifica, mas a culpa, ela nos prende ao erro, então ela não nos liberta, ela coloca peso nas nossas costas. E daqui a pouco a fonte do nosso coração está afetado pela culpa, e para nos defender da culpa, nós desenvolvemos um comportamento muitas vezes agressivo. Se alguém fala alguma coisa com a gente logo dá uma resposta daquelas bem brava ou bem sem educação, sendo que o que a pessoa falou não era para nos atacar, ela estava falando algo comum. Teve uma vez que eu estava falando sobre o perdão, a necessidade de perdoar e como o pecado, o perdão, ele liberta, contando uma história que tinha acontecido em um presídio. E aquela pessoa pegou e veio com tanta raiva, e ela dizia: por que você está falando isso comigo? Você está me dizendo que eu não perdoo e não sei o quê. Eu falei: uau, eu fiquei assustada, porque eu estava contando um testemunho que eu estava impactada com o que Deus tinha feito no presídio, e de repente ela já veio. Por quê? Porque ela carregava uma culpa por ser cristã e não conseguir perdoar algo na vida dela. Mais a fundo no tempo ela descobriu que era isso que tinha acontecido, mas ela me atacou comigo contando um testemunho. Então, quantas vezes isso acontece? Porque a fonte do coração está contaminada. Em Provérbios 27:19 vai dizer assim: como na água o rosto corresponde, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Olha só, igual você olha na água, você vê ali o seu rosto, o seu comportamento reflete o seu coração. Então, por isso que é importante nós analisarmos o nosso comportamento, o nosso sentimento, o que está vindo na nossa mente, porque ele está refletindo o nosso coração. E Deus quer tratar o nosso coração, por isso ele traz aqui nesta manhã esta palavra. Hebreus 3:12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de nós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Hebreus 12:15, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e para ela muito se contamine. Um coração ferido com a raiz de amargura, ele vai ficar um coração dividido. Então ele está dizendo, olha, para que não venha, não, olha só, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Brotou aonde? Na fonte do coração, e por ela muitos se contaminam. Quantas vezes nós estamos feridos e nós estamos derramando dessa amargura sobre principalmente aqueles que estão perto de nós, os nossos familiares e aqueles que moram conosco, é o que mais sente, né, da nossa ferida, porque é onde a gente mais derrama, né, o nosso sangramento. Mas o Senhor, ele é um Deus que quer curar. Deus quer curar o seu coração nessa manhã. Talvez o seu coração está cheio de amargura, talvez o seu coração tenha ódio nele, talvez o seu coração tenha lá um sentimento de rejeição, talvez o seu coração tenha um sentimento de culpa, talvez o seu coração está contaminado nesta manhã por alguma coisa, e o Espírito Santo vai trazer à luz ao decorrer dessa palavra. O Espírito Santo vai te fazer lembrar de algo que talvez você nem lembra mais, talvez você achou que já tinha até sido resolvido com o seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com sua melhor amiga, com o seu melhor amigo, e de repente você está aqui, Deus começa a trazer a lembrança no seu coração, você começa a lembrar daquele momento que você viveu, da dor que você sentiu, do desprezo que aconteceu, e de repente tudo isso virou na sua vida como uma raiz de rejeição. Mas o Senhor está aqui nesta manhã dizendo: olha, eu quero tratar a fonte do seu coração, porque aí procede todo o seu comportamento com seus filhos que você não entende. Eu não quero gritar com meus filhos, mas eu grito. Eu não quero ser agressiva com meus filhos, mas eu sou. Eu não quero fazer isso ou aquilo na minha casa, mas eu não consigo me controlar. Mas o Senhor está dizendo que nesta manhã ele vai tratar a raiz do seu coração, a fonte do seu coração que está jorrando e transbordando na sua boca, no seu comportamento. Então, em nome de Jesus, deixa que o Espírito Santo conduza, porque o nosso coração, ele é um altar.
O nosso coração, ele é um altar para o Senhor. No Antigo Testamento, em todas as partes que nós vamos ver, eles construíam um altar. O altar é um lugar de entrega, é um lugar de sacrifício, é um lugar onde Deus vinha e falava com o povo. E no Novo Testamento, o altar, ele é interno, não é mais interno, é no nosso coração. Então, como o altar do Senhor, o Senhor quer purificar esse altar, porque depois que esse altar é restaurado, é que cai fogo do céu. Então, vamos lá, o coração como altar, o fogo que não pode apagar. Texto, Levítico 6, 12 e 13. E o fogo sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ela porá o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Na perspectiva bíblica, em Levíticos 9, 24, porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então, o fogo vem de Deus, ele que derrama o fogo, mas a lenha somos nós que colocamos. É nós que cuidamos do altar, que retiramos a cinza, que colocamos a lenha, essa é a nossa parte. Mas o fogo vem do Senhor. Em Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é o vosso culto racional. Agora, o altar não é mais externo, mas ele é interno. Nós somos o sacrifício vivo, nosso corpo é um sacrifício vivo ao Senhor, o nosso coração é o lugar da entrega. O nosso coração é o lugar onde, né, procede, como nós vimos até agora. O significado do fogo. 2 Timóteo 1,6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Que Paulo, orando por Timóteo, ele vai dizer, né, que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Em Hebreus 12, 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E o que isso representa? Nós falamos muito do amor de Deus, mas o nosso Deus, ele também é fogo consumidor. Quando nós vamos ver que Elias, ele vai colocar ali o altar, tinha 12 pedras. 12, os versículos, depois eu mando, quem quiser também pode me mandar, que eu posso mandar no texto os versículos para os irmãos, que eu nem sei quais são os versículos que quer que eu repita agora, que são tantos, mas quem quiser pode mandar no meu particular, que eu faço a lista dos versículos para todos vocês. Então, o fogo veio e consumiu as 12 pedras, as 12 pedras que estavam sobre o altar. Vocês já viram fogo consumindo pedras? Tipo, eu nunca vi fogo consumir pedras, mas a Bíblia fala que o fogo veio e consumiu, né? Quando Elias ali reparou o altar. Então, o fogo consumidor de Deus, ele vem também para consumir as impurezas da nossa vida. Então, quando esse fogo, mas ele nos mantém vivos, né? Teve as tribos de Israel estavam em pecado. Deus não consumiu as tribos, mas as pedras que representavam, porque Deus ali ia começar a restaurar aquele povo. Então Deus, ele muitas vezes ele vem como fogo consumidor, consome do nosso coração tudo aquilo que eu já citei em cima, mas como zelo espiritual, né? Ele consome tudo aquilo que não presta, tudo que não vem dele, tudo que atrapalha esse fogo de ficar aceso. Claro que virá o dia final do julgamento, que aí o Senhor vai julgar, né, entre o que serve, o que não serve, aí já é lá no julgamento final. Mas dizendo para nós aqui nesse momento, o fogo do Senhor, que é um fogo consumidor, irá vir consumir toda a imundícia da nossa vida, desde que nós nos abrimos para isso, porque Ele respeita, né, as nossas vontades. Mas quando nós estamos, Senhor, eu quero mudar isso na minha vida, mas eu não consigo. Pai, que o teu fogo consumidor consuma essa raiz de amargura, me leva a perdoar, me dê força, quebre as correntes, que não me deixe sair desse lugar da rejeição. Quebre as correntes que me prenda aqui. O fogo do Senhor é um fogo consumidor. O que apaga o fogo do altar do Senhor no nosso coração?
Em 1 Tessalonicenses 5,19 está dizendo, não apagueis o espírito. Então, uma das formas de apagarmos esse fogo é a negligência espiritual. Em Mateus 26:41 vai dizer, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, muitas vezes, a nossa negligência na nossa vida espiritual, que é o nosso tempo com Deus, que é o nosso devocional com Deus, que é, sabe, dedicar mesmo, ouvir a Deus. Às vezes, nós estamos mais com as redes sociais abertas do que com a Bíblia aberta. Às vezes, nós passamos dias sem ler a Bíblia, mas nós não perdemos um dia na rede social. Então, nós estamos alimentando de alguma coisa. Mas o que nós estamos alimentando não é uma comida pura ou sólida, e isso vai apagando o fogo, vai apagando o fogo do Senhor dentro de nós. Então, a negligência espiritual é um dos pontos que apaga esse fogo do Senhor no nosso coração. Um outro ponto, o pecado não confessado. Isaías 59:2 diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando nós estamos arrumando justificativas para o nosso pecado, quem é muito bom em justificativas é muito ruim em arrependimento. Então, quando nós estamos cheios de justificativas, o que a gente faz? Nós não nos arrependemos, nós nos justificamos. Nós queremos mesmo sabe, encontrar um meio pelo qual nós não precisamos mudar. E muitas vezes isso nos traz uma mente cauterizada, porque o pecado, sendo repetido por muitos anos, ele parece se tornar uma coisa normal, mas a verdade é a mente que se cauterizou e o fogo do Espírito está apagado, porque o Espírito Santo ele não vai conviver com a nossa vida pecaminosa. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida, mas se nós vivemos naquele pecado e nós adaptamos falar mentira, e aí aquela mentira já não mais nos incomoda como pecado, mesmo sabendo que a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás, mesmo sabendo que a Bíblia contamina a mentira, mas a mentira passou a ser hábito. Nós vivemos todos os dias, essa mentira não faz mal para ninguém. Aí nós arrumamos um nome para mentira, é uma mentira branca, é uma inveja branca, é um ciúme santo, e aí são tudo coisas que a Bíblia contamina, mas aí nós arrumamos um jeitinho de fazer ela ficar bonita. Por quê? Porque nós não queremos mudar. Então, isso aí apaga o fogo do Senhor em nós. Isso muitas vezes impede a gente viver aquela intimidade maior com o Senhor. Então, assim, o Senhor está nos chamando, né, para que a gente confesse, né, tudo aquilo que o Espírito Santo trazer a sua memória para confessar, confesse a Ele, porque isso é uma forma de te retirar as cinzas que está no coração e reacender essa brasa em nome de Jesus. A frieza espiritual, uma rotina sem a presença do Pai, em Apocalipse vai dizer 2, do 4 ao 5, né? Eu vou ler só a primeira frase que diz, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, muitas vezes, essa igreja de Éfeso me chama muita atenção, porque ela não era uma igreja que não era um povo que não ia mais à igreja, não era um povo que estava distante da igreja, da congregação, mas a Bíblia vai dizer tudo que eles faziam. Eles tinham eram ótimos obreiros, mas aí Jesus vai dizer, porém tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. E muitas vezes nós estamos servindo, mas nós estamos servindo só mesmo por servir, não há nem prazer mais no nosso coração em servir, nem estamos fazendo com a intenção do coração certa. Às vezes nós estamos servindo para que o pastor veja que eu estou servindo, talvez eu estou servindo para que aquela irmã que eu admire veja, a minha líder veja, o meu familiar veja, enfim, o que é que tem nos levado a servir, né? O que tem nos levado, sabe, a intenção do nosso coração precisa ser analisada, porque às vezes nós estamos vivendo, mas estamos vivendo como um ritual, como uma prática religiosa, que não é algo, estamos fazendo o que é certo, mas com a intenção errada. Então, o Senhor também quer tratar, porque fazer certo com a intenção errada não vai nos garantir esse galardão nos céus, mas quando nós fazemos o certo da maneira certa, com a intenção certa, nós vamos chegar, né, aonde precisamos, porque é isso que Deus tem para nós.
Então, o Senhor tem nos chamado, tem nos feito esse chamado profético ao arrependimento, a retornar. Em 2 Crônicas 7,14 vai dizer: se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, o que que ele vai fazer? Ele vai vir e ele vai restaurar o seu povo. Ele vai restaurar. Então, esse aí, Deus nos chama a voltarmos à oração. Deus nos chama a viver novamente uma vida de devocional, uma vida entregue a Ele. O Senhor nos chama a voltarmos o olhar para Ele, aonde a nossa motivação principal seja Ele, seja para a glória dEle, seja para agradar a Ele, que o fogo do Espírito Santo volte a queimar em nós de tal forma que nós venhamos acordar novamente à noite, acordar na madrugada, acordar e falar: Deus, eu quero a Tua presença, que o Senhor venha trazer renovo para que voltemos a jejuar. Quantas vezes nós queremos, mas não conseguimos jejuar, não temos força, né? Eu quero jejuar, quantas pessoas vêm até a mim, eu quero fazer os propósitos de jejum, mas eu não consigo, eu não tenho força suficiente. Eu começo, mas eu quebro, eu começo, mas eu paro. Tem algo em mim que é mais forte do que eu, e o Senhor está nos chamando novamente, porque Ele vai nos trazer esse lugar, que Ele vai purificar o nosso coração, que Ele vai renovar as nossas forças, que Ele vai trazer do céu esse fogo, Ele vai acender esse fogo dentro da nossa alma, e esse fogo vai arder continuamente, como está em Levítico 6,12, o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. Em Salmos 141, 2, suba a oração perante a tua face como um incenso, e o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O fogo vem do céu. Nós já entendemos isso, mas a lenha é nós que colocamos. Então, nós precisamos colocar a lenha. E o que é essa lenha, irmãos? Leitura da palavra, oração, jejum, gaste tempo com Deus, sabe? Nós, às vezes, pensamos que para ficar com Deus nós precisamos de falar, mas muitas vezes nós precisamos silenciar na presença dEle. Quantas vezes nós precisamos de estar ali com Deus, mas em silêncio, para ouvir o que Ele tem a revelar ao nosso respeito? Quantas vezes nós precisamos de silenciar as vozes à nossa volta? Você já tentou a passar um tempo longo com Deus no quarto e não conseguiu? Eu já tive essa experiência, porque a agitação era tanta, uma vida tão corrida, com tanta coisa para fazer. Eu entrei para o meu quarto e comecei a pensar: meu Deus, eu tenho que ir naquele lugar, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que colocar roupa no varal, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí o que acontecia? O meu tempo com Deus estava todo cercado com muitas vozes. E os primeiros 30 minutos, geralmente, nós precisamos, quando nós estamos acostumando a ter um tempo com Deus, os primeiros 30 minutos, nós não conseguimos ouvir Deus, porque o nosso coração está muito agitado. E às vezes nós acostumamos só com a oração enquanto nós estamos fazendo algo. É válido, claro que é, mas o tempo no secreto com Deus, ele é bíblico. Jesus tirava, ele subia para o monte para orar, ele se retirava da multidão e ele ia para o monte para orar. Ali naquele momento ele estava ali, ele e o Pai, ouvindo. Então, quando nós estamos apenas enquanto eu estou fazendo alguma coisa, eu estou orando, é bom, é válido, com certeza, orar sem cessar. Mas, irmãos, não substitui uma coisa pela outra. Esse tempo no particular com Deus, ele é poderoso, ele traz descanso para o nosso corpo. Eu fiz um propósito com Deus há uns 2 anos atrás de começar a acordar todos os dias às 5 horas da manhã, disciplinadamente. Às vezes, sábado e domingo, dependendo da rotina, é quando eu falo com Deus: será que eu tenho que acordar às 5 horas, Pai? Pode ser um pouco mais flexível, mas segunda a sexta eu não negocio. Se eu for dormir 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu estou levantando da mesma forma. Porque se eu começar a negociar, daqui a pouco eu já não paro mais. Irmãos, eu confesso para vocês que eu sinto muito menos cansada do que quando eu dormia até próximo ao horário de sair para o trabalho. Foi algo assim que a oração, ela nos
renova aquele tempo, começar o nosso dia na tranquilidade, na paz de Deus, naquele momento de ouvir o Senhor falar, de colocar um louvor, de adorar, de estar com Deus, de ler a palavra, é realmente algo poderoso que muda todo o nosso dia. Então, esse tempo com Deus nós não podemos negligenciar. Esse tempo com Deus é um tempo muito precioso. Em Provérbios 24, 23, vai dizer sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Eu quero finalizar com esse conselho bíblico sobre tudo que se deve guardar. Guarda teu coração. Um coração guardado é um coração puro. É um coração que o fogo não apaga. É um coração que a chama por Deus, ele está sempre acesa. A vontade e o desejo pela presença do Senhor, ela acende cada vez mais. E muitas vezes, para a gente ter esse coração guardado, é no particular com Deus. É lá que eu chego e falo, Deus, olha, eu estou lidando com essa e essa situação e realmente eu não estou conseguindo. Eu estou sentindo o que eu não quero, eu estou pensando o que eu não quero, eu estou assim e assado. Mas Espírito Santo, meu amigo, o Senhor que conhece o meu coração e o Senhor sabe qual é a batalha que eu estou agora enfrentando. Em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, vem agora e entra no meu coração. Vem com teu fogo consumidor, meu Pai, e purifica o que está aqui que não te agrada. E, irmãos, e ali você começa com o tempo com Deus, daqui a pouco você consegue perdoar essa pessoa que você não tem conseguido. Você consegue liberar uma palavra de vitória para aquela pessoa que você sabe que está falando mal de você, porque agora o que alimenta o seu coração não é mais o que você ouve de fora, mas o que você ouve do céu. O que o céu está falando a seu respeito, A e B pode falar o que quiser. A Bíblia fala, bem-aventurados sois, quando por minha causa fortes e caluniados, disserem tudo quanto é tipo de mal contra você. Você começou a dar fruto na casa do Senhor, prepara que vai vir pedras. Você, como Deus está te levantando na igreja que você congrega, prepara que vai vir aqueles que têm ciúmes, aqueles que de alguma forma vão se levantar. Prepara. Nós estamos na igreja, mas não estamos no meio só de anjos, são pessoas. Então você está vivendo um momento na sua vida que talvez os seus familiares estão dizendo coisas que você não fez, ou fulano ou ciclano. Talvez você está sofrendo uma calúnia, talvez você está sofrendo retaliações. Prepara-se o seu coração no secreto e começa a orar por essas pessoas. Começa a dizer, eu abençoo, Pai, fulano que está dizendo isso sobre mim. Eu abençoo, Pai, visita o lar de ciclano, abençoa a sua casa, o seu lar. Você vai ver o quanto seu coração vai ser limpo quando nós oramos pelos nossos inimigos. É impressionante o quanto nosso coração é limpo. Não que nós sejamos inimigo deles, mas eles muitas vezes são nossos inimigos. Acontece. Na vida aconteceu com Jesus, isso não vai deixar de acontecer comigo, com você, mas Jesus se alimentava do que vinha do Pai. Por isso Jesus conseguia amar a todos, mesmo sendo caluniado e rejeitado, mesmo na cruz, dando seu último suspiro, ele foi capaz de dizer, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que faz, porque ele alimentava do que vinha da fonte, que era Deus, que era o seu Pai. E nós podemos nos alimentar. Nós podemos nos alimentar da palavra, alimentar da fonte verdadeira, que é Cristo, e nós seremos capazes de ter o nosso coração limpo. Então, sobre tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Aí está a fonte. Aí está a fonte. Todo o seu comportamento está refletindo o seu coração. Se o seu comportamento não está como você gostaria, o Senhor quer tratar seu coração. Se o seu comportamento está ótimo, continue guardando o seu coração, porque nós sempre podemos melhorar. Até que Cristo volte, nós sempre teremos algo a melhorar. Então, vou te pedir agora, você que pode, abrir o seu microfone, nós vamos orar juntos. Quem está aqui pela primeira vez, eu quero só explicar, nós temos um tempo de ministração e agora nós vamos fazer um clamor até às 7 horas. E nós não fazemos a oração de concordância porque é poucos minutos, então poucas pessoas orariam e a maioria estaria ouvindo a oração e concordando com a oração do outro. Mas nesse momento é um momento de todos nós nos orarmos. Então nós estamos aqui para orarmos juntos, né? Não tente ficar prestando atenção na oração do outro, porque você vai
vai ficar confuso, você vai ouvir a voz da Thaís, a minha voz, a voz da Andréia, a voz da Vitória, a voz, enfim, das irmãs que podem abrir o microfone. Então você vai ficar assim, sem saber para que lado olhar. Mas agora, guarde o seu coração em Deus e comece a fazer a sua oração com o Senhor. Começa a dizer, Pai, sonda meu coração e vê se há alguma coisa mal, como o salmista vai dizer, e retira, Deus. Então, nesse momento, você que pode abrir seu microfone, queira também, nós vamos fazer um clamor juntos. E você que não pode estar no seu trabalho, ore em espírito, mas ore, não deixe de orar, porque agora é um tempo que nós vamos clamar ao Senhor juntos, porque juntos somos mais